Este é o Futebol pelo Mundo, aqui na Rádio Guaíba. No Futebol pelo Mundo, nós vamos até Rio Grande, zona sul do estado, conversar com Maurício Simões, que é um torcedor do Liverpool fanático. Sim, está aqui no Rio Grande do Sul. Ele toca um podcast chamado Melwood Pub, para falar das coisas do Liverpool, com torcedores do Liverpool. E o Liverpool é um assunto extremamente importante, justamente porque depois de uma temporada em que conquistou a Champions League 18-19, conquistou o título inglês com sobras, e a gente está falando de uma Premier League com grandes equipes. E depois disso também tem sim uma eliminação emblemática na Champions League antes de parar a Champions League para o Atlético de Madrid. Vamos até Rio Grande então falar com o Maurício. Tudo bom, Maurício? Boa tarde. Tudo bem, Guimarães? Tudo bem? Boa tarde aos ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer imenso poder falar com vocês. Prazer é todo nosso. E eu quero começar justamente por isso. Primeiro, eu quero saber, Tito, tu és jornalista e, perdão pela indiscrição, mas vou ter que perguntar que idade tu tens, Maurício? Tenho 24 anos. Ah, tu é bem novo, então já de cara vou largar com essa. Por que o Liverpool, por que essa paixão? Como é que surgiu isso de adotar para si, né? Certamente depois a gente vai falar, tem esse time aqui no Rio Grande do Sul, obviamente que tem, mas por que o Liverpool? Por que essa paixão pelo clube inglês? A minha história com o Liverpool eu defino quase como uma história de novela adolescente, porque quando eu conheci o clube em 2005, naquela lendária final da Liga dos Campeões contra o Milan, eu torci para o Milan naquela época. Eu gostava muito do Kaká como jogador, era um jogador que, nos meus tempos de futsal, quando criança, eu admirava o Kaká e me inspirava nele. Então, eu só fui começar a gostar de fato do Liverpool muito tempo depois. Eu decidi adotar um clube europeu em 2010 e estava na dúvida a respeito de que time seria. Por afinidade com o futebol inglês, eu escolhi realmente a Inglaterra como o lugar que seria o do time que eu optaria. E eu fui começando a pensar a respeito e eu conheci um pouco mais sobre a história do Liverpool e a ligação com a música You Never Walk Alone, todo o quesito emblema que isso se tornou para o clube, né? A ligação do clube com essa canção. E eu comecei a me apaixonar pelo clube através da música. E com o tempo eu comecei a ter mais interesse sobre o clube, mas eu só fui de fato começar a assistir todos os jogos, acompanhar as notícias lá por 2014. Dali em diante foi uma paixão que só cresceu e que hoje é a grande paixão minha com o futebol e é o motivo pelo qual eu acompanho o futebol e que eu tenho as afinidades maiores, seja em estilo de futebol, seja em forma de se acompanhar, de se ter uma paixão, é tudo por causa do Liverpool hoje. Pois então, você conheceu pelo campo. Sabe que esses tempos eu estava lendo uma reportagem, isso aí antes da pandemia, na verdade, que o gosto pelo videogame, ele pode formar torcedores de equipes internacionais que num período aí de... Agora com o Flamengo talvez não, isso era pré-Flamengo até, faz mais de um ano, que num período aí de 20 anos... os clubes europeus eles teriam mais torcida que alguns clubes brasileiros. No teu caso, tu torce para quem aqui no Brasil? Aqui no Brasil eu tenho uma afinidade maior com o Internacional, pelo menos desde criança, assim. E também acompanho o São Paulo aqui em Rio Grande, que é um time local aqui da cidade, que a partir de 2008 eu comecei a acompanhar mais de perto. Mas o time de infância mesmo, que é o time do meu pai, é o time Internacional. Se der um Inter e Liverpool, para quem tu vai torcer? Eu vou torcer pro Liverpool, tenho quase essa certeza, até por conta da ligação mais próxima hoje. Pois é, eu te pergunto, justifica, por quê? Porque olha só, a gente está do lado, a gente está no nosso estado, a gente está perto aqui dos nossos clubes, e um clube distante que, embora tu conheças muito bem, e possivelmente a gente vai falar sobre isso, sobre a história do Liverpool, sobre as coisas do Liverpool, sobre assistir os jogos do Liverpool, por que se torna mais forte uma paixão que está mais distante geograficamente do que em relação a um clube? Mas acho que São Paulo de Rio Grande e Liverpool, tu torceria pro São Paulo fazer uma zebra, né? Com certeza, até porque nas vezes que houve o confronto São Paulo Internacional, eu fui para torcer para o São Paulo, até porque é uma questão local, de ter afinidade, de ser próximo da minha casa, inclusive, o estádio de São Paulo, então se tornou algo mais próximo.
Eu acredito que é uma questão muito de identificação, não só a questão dos valores do clube, mas da história, de toda uma construção acima dessa paixão, que, claro, foi muito aquecida por conta do Klopp, que é um cara que eu admiro imensamente como profissional de futebol, um cara que hoje é o que eu me identifico como profissional de futebol, com jogo, tudo. O Liverpool foi crescendo na minha vida conforme essa era Klopp se avizinhou. E acredito que, inclusive, conforme eu fui tomando a decisão de me tornar jornalista, a minha paixão pelo clube local, no caso internacional, acabou minguando um pouco. Eu comecei a ter um pouco de distanciamento, justo por conta, claro, dessa questão que aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a questão da identificação, por ser algo muito ainda complicado, realmente, é um assunto sensível que nós temos que ter um pouco mais de cuidado para tocar nesse assunto, embora eu seja uma pessoa um pouco mais favorável a essa identificação do profissional. Não vejo motivo para esconder, mas que, claro, eu entendo que é uma realidade que limita muito o profissional em vários aspectos, mas que eu tive essa consciência de que eu precisava me distanciar um pouco, e foi meio natural, até pela fase que o clube viveu depois, no final da década passada, no caso dos anos 2010, isso acabou invertendo realmente essa balança para o lado do Liverpool, até pelo momento. Foi uma inversão muito brutal, tanto do ponto de vista dentro de campo, como questão de administração. O Liverpool hoje tem um exemplo, vamos dizer assim, no futebol europeu. Eu acho que a narrativa recente do Liverpool permite um pouco inflamar mais essa paixão, que é a narrativa recente, né? 30 anos sem título da Premier League, uma Champions League disputada de uma forma extremamente dramática, e depois uma disputa de Mundial em que também perde de forma assim meio diferente pro São Paulo, várias vezes batendo na trave e formando times altamente simpáticos. Meio que se inverte a narrativa do Manchester United, que embora na era Ferguson não fosse um time tão antipático, depois disso passou a ser. Ou a narrativa do Chelsea, né, que é uma coisa meio novo rico, e agora a partir da dominação da grana a gente vai formar times que vão vencer. O City tá nessa também. O Liverpool não. O Liverpool tem a favor de si uma tradição, a favor de si uma grandeza, a favor de si uma imensa torcida e a favor de si também essa narrativa quebrada agora no ano 2020, quebrada no ano de 2005 e posteriormente também no ano de 2019, né, com os títulos de Champions e agora de Premier League. Essa trajetória do Liverpool recente, ela tem contornos dramáticos, porque na década passada, na verdade em 2007 acontece uma primeira mudança de administração no clube, em que o clube, para realmente poder competir com o Chelsea, que teve dinheiro estrangeiro, para competir com o Manchester United, a direção local da época decidiu que era interessante vender o clube. E chegou então uma administração americana, que não é a atual, foi a antecessora, só que o clube perdeu muito espaço nesse período de 2007 a 2010. Acabou que a gestão daquela época colocou o clube numa situação muito delicada. O Liverpool por pouco não entrou em administração judicial e teve que ir à corte para poder realizar a venda e ter uma nova administração. Aí sim, em 2010 mudou totalmente o panorama. Chegou uma administração nova, que é a atual agora, que é feita pelos mesmos donos do Boston Red Sox. Então o Liverpool passou por muitas situações dramáticas na virada da década dos anos 2000 para os anos 2010. Tanto que teve um período com o Roy Hodgson de técnico que foi bastante nebuloso na história do clube, que ele deixou o clube depois de um certo tempo. O time chegou a frequentar a zona de rebaixamento, a quase estar a um passo realmente de falir e de perder 9 pontos por conta disso. Então o Liverpool passou por um processo muito delicado de ter que se recuperar financeiramente, de ter que abrir mão realmente de grifes. Perdeu o Fernando Torres, perdeu o Luis Soares, perdeu o Mascherano, o Xabi Alonso, depois o Gerrard mais adiante, mas aí já num período de tentativa de levantar realmente as pernas e tentar erguer a cabeça e entrar num nível de competição muito maior. Mas é interessante perceber que os anos 2010 do Liverpool foram de muita luta realmente para sair do atoleiro, porque o clube entrou numa era realmente muito medíocre de fato. O clube começou a colecionar campanhas pouco expressivas no campeonato inglês, a frequentar quase o meio de tabela. E isso se refletiu, obviamente, através
nesse período conturbado de uma administração ruim e que teve que passar por um período de reconstrução que realmente aí passa depois pela chegada do Dalglish, depois o Brendan Rodgers, até chegar o Klopp, que foi aí sim o ponto de virada definitivo do clube. Qual o tamanho do Klopp para a história do futebol recente, na tua opinião, acompanhando o Liverpool? Ele, a meu ver, já é o principal técnico desse século do Liverpool. Na história geral, eu acredito que 3 caras estão à frente dele hoje. Na história geral do Liverpool, desde 1892. Que é o Bill Shankly, que foi o cara que criou essa identidade Liverpool junto à comunidade, criou o ambiente de Anfield com a música e tudo. Depois o sucessor do Bill Shankly, Bob Paisley, que foi o cara que conquistou 3 títulos europeus, 6 ligas em um período muito curto de tempo, entre os anos 70 e os anos 80. E o Kenny Dalglish, que foi técnico depois, no final dos anos 80 até 1990, ele foi o último técnico campeão antes do Klopp, campeão inglês. Então esses 3, a meu ver, até pelo Kenny Dalglish ter uma história como jogador muito vitoriosa e ser o grande ídolo do clube na Era de Ouro, esses 3 têm um quê a mais à frente do Klopp hoje, mas o Klopp com a conquista da Premier League passa talvez com muita sobra pelo Rafa Benítez, pelo Gerard Houllier, que foram os grandes nomes do Liverpool no começo do século XXI. E sem dúvida nenhuma, o Klopp ele tem uma coisa diferente, que ele tem uma ligação com o clube, não só em questão de ter sinergia com a administração do clube, de conseguir entregar aquilo que foi prometido, mas também com a comunidade local. Ele é um cara que entendeu o contexto em que ele está vivendo, ele consegue compartilhar dos valores que as pessoas de Liverpool preconizam, e isso é fundamental para ele criar um laço com o Liverpool, com a cidade, e isso torna a estadia dele em Liverpool algo mais longo e duradouro, e que vai ter ainda mais alguns anos pela frente, que eu espero que também continue essa jornada de conquistas e ter essa criação desse mito que ele vai conseguir com certeza. Você citou alguns jogadores importantes da história recente do Liverpool, como o Xabi Alonso, como o Luis Soares, como especialmente o Steven Gerrard, mas a gente está certamente diante da formação de um grupo, onde parece tudo muito bem encaixado. Quando chegam para jogar no Liverpool, caras como o Alisson, como o Van Dijk, como o Firmino, como o Salah, Salah muito. Depois eu vou chegar ao ponto e vai concordar. Como o próprio Mané. Eram caras que ou eram revelações, ou eram jogadores com potencial, ou jogadores vindo de equipes menores, como o Southampton, né? Pegar o Mané e o Van Dijk, ou caras rodados que já tinham experimentado outros lugares. O Salah jogou no Chelsea e ninguém lembra direito. E que são contratados pelo Liverpool. O próprio Fabinho talvez se enquadre nisso também. Como que o Liverpool monta um elenco vitorioso, um elenco que para mim entra para a história, ou seja, é um elenco inesquecível, complementado por jogadores jovens como Alexander-Arnold, como Joe Gomes, como os jogadores que já estavam lá, como o Wijnaldum, como o Robertson, e jogadores que numa linhagem normal estariam já em centros menores, como James Milner. Como é que é uma complementação de grupo sem contratar um medalhão e, ainda acrescento, abrindo mão de um medalhão super valorizado, que no caso foi o Philippe Coutinho, que foi para o Barcelona e que não participa das vitórias, é o início do ciclo. Como que se explica isso, hein, Maurício? Eu explico como o Klopp acabou entrando como uma peça perfeita dentro da proposta da administração do clube, que quando entrou e quando trouxe, por exemplo, o Brendan Rodgers, a ideia era contratar jogadores sem tanto peso, jogadores mais jovens, com potencial de retorno, e que isso não conseguiu ainda, com o Brendan Rodgers, ter resultados. E o Klopp, ele trouxe um elemento a mais, que é a credibilidade do trabalho que ele teve na Alemanha, por exemplo. E isso acaba tendo um outro peso para conseguir atrair jogadores. E então o Klopp tem um histórico, inclusive, de revelação de jogadores, de formação de estrelas. Ele não traz o cara que é pronto, ele torna aquele cara melhor ainda, ele potencializa o que ele tem em mãos. Então, quando ele chega, ele já tem, por exemplo, o Firmino, o Milner e o Gomes, do elenco principal.
por exemplo, que ele herdou do Brendan Rodgers, da era anterior. E acaba que a cada temporada ele vai somando talentos que ele vai encontrando. O Wijnaldum chega do Newcastle, que vem uma temporada de rebaixado. Ele traz o Mané do Southampton, que ele observava desde quando trabalhava em Dortmund. E aí o Mané entra na primeira temporada, já causa impacto. Ele é um jogador que, apesar do valor à época ter sido um pouco discutido, ele entra e dá resultado. Um jogador que marca muitos gols, um jogador que é importante, talvez, se não foi o melhor jogador da temporada 16-17, ele foi um dos principais. E depois chega ao Liverpool Salah, que na época, inclusive, vinha muita dúvida sobre se ele seria titular no Liverpool. Essa era uma dúvida muito forte na torcida, que ficou meio desconfiada, até pelo valor que o Liverpool pagou para Roma, pelo Salah. E também, claro, teve a chegada do Robertson, que veio de um time rebaixado. O Hull City caiu para a segunda divisão em 16-17 e ele chega por 8 milhões de libras, um valor que hoje é irrisório perto do que ele conseguiu entregar. E foi um jogador que também chegou sem ser muito badalado e veio para ser reserva de cara. Ele passou meia temporada no banco para o Alberto Moreno, que era detestado pela torcida. Um lateral que teve uma participação direta, por exemplo, no vice-campeonato para o Sevilha na UEFA Europa League de 2015-16. E acaba que a chegada desses jogadores, inclusive, teve impacto realmente ao longo da temporada. A chegada do Salah foi importante, mas a saída do Coutinho foi talvez a cereja do bolo, junto com a chegada do Van Dijk. E o time precisava de uma defesa consistente, uma defesa forte, uma defesa que tivesse confiança. O Van Dijk trouxe o papel de liderança, o cara que orienta, o cara que chama atenção, o cara que está atento. Ele conseguiu ser o termômetro da defesa, que estava há muitos anos sofrendo com inconsistências, com problemas muito sérios de confiabilidade. Só que, claro, o time do Liverpool parou realmente no gol. A situação do Karius na final da Liga dos Campeões de 2017-18 foi algo que traumatizou o torcedor. E era uma posição muito problemática desde a saída do Pepe Reina. E nem o Reina era um cara 100% talentoso como é o Alisson, que mudou completamente o Liverpool, não só na forma de jogar, mas ele conseguiu ser o cara que ajudou a potencializar o que o Klopp queria fazer. E a chegada do Alisson talvez seja a mais importante adição que o Klopp fez nesse tempo todo. Ele conseguiu trazer elemento de segurança, de confiabilidade que nenhum outro goleiro anterior conseguiu trazer. Eu posso aqui afirmar, e eu tenho gente que pode concordar comigo, o torcedor do Liverpool pode concordar comigo, o Alisson é o goleiro mais talentoso que o Liverpool teve, talvez desde o Bruce Grobbelaar, lá nos anos 80. É um cara que, tecnicamente, dispensa comentários e que conseguiu, na primeira temporada, causar um impacto imenso na defesa do Liverpool. Conseguiu salvar vários pontos e conseguiu ser realmente a peça que faltava para o time do Liverpool ser 100% perfeito na questão do conjunto. O Klopp conseguiu trazer caras que não tinham brilho específico, não eram medalhões, mas que ele conseguiu colocar todos eles no contexto, conseguiu transformar esses caras peça a peça no conjunto mais importante. Então, o Alexander-Arnold, por exemplo, que é o jovem, talvez, como o prata da casa, ele talvez seja o sucessor do Gerrard nesse quesito, de ser o prata da casa que se destaca. Ele é um moleque que ele entrou num jogo contra o Manchester United, substituindo o titular, então, o Klein, entra numa fogueira absurda, e ele dá conta do recado. E como o Klein começa a sofrer frequentemente com lesões e de ficar muito tempo afastado, acabou sendo natural que o Arnold tenha tomado esse espaço. E ele acabou dando conta do recado, aprendeu muito, ele passou muito tempo tendo problemas defensivos, mas com o tempo ele passou a ser fundamental, a ser o elo forte desse time junto com o Robertson, e acredito que essa união desses fatores todos tornou o trabalho do Klopp o que é realmente um trabalho fortíssimo, com um grupo que é o grande ponto forte desse Liverpool. O Liverpool não tem só grandes individualidades. As individualidades são o que são por causa do contexto. O Klopp conseguiu fazer algo talvez único
nesse século aqui no Liverpool. Talvez somente o time dos anos 70 e 80 tenha produzido algo semelhante e até melhor. E esse time do Liverpool é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores da história do clube. Está conseguindo fazer coisas que jamais imaginaríamos que seria capaz de acontecer. E a eliminação para o Atlético de Madrid? De que forma isso impactou na torcida, o modo com que aconteceu? Porque poderia ser a luta por um bicampeonato com a temporada fantástica que fez na Premier League, mas não foi. Foi interrompida numa fase de oitavas de final. O que aconteceu para ter sido eliminado? Olha, o Liverpool chegou nesse confronto com o Atlético de Madrid talvez na fase mais instável na temporada até então. O Liverpool começou a oscilar muito forte lá pelo mês de fevereiro, tanto que perdeu para o Watford, perdeu sua invencibilidade nesse mês de fevereiro. E foi muito próximo desse jogo com o Atlético. O primeiro jogo realmente foi um jogo muito ruim do Liverpool. O time estava muito, muito abaixo, não estava conseguindo atingir o Atlético. E de fato o Simeone conseguiu ser competente em paralisar o Liverpool. O primeiro jogo realmente não deu. E o segundo jogo, o jogo de volta, acabou sendo realmente o que afetou o Liverpool, por exemplo, na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. A ausência do Alisson, por exemplo, fez muita falta. O Adrian, que havia substituído o Alisson, ele estava dando conta do recado, mas era um goleiro que, obviamente, não tinha a mesma qualidade e que, em alguns momentos, ele não passava a mesma segurança que o Alisson. E, de certa forma, a atuação contra o Atlético de Madrid havia sido a melhor de 2020, o jogo de volta. O time atropelou o Atlético de Madrid, só que não fez o gol. Até que conseguiu o resultado que levou o jogo para a prorrogação, conseguia, então, o resultado que lhe dava a classificação ao longo da prorrogação, só que aconteceu uma falha do goleiro, uma coisa individual, só que aquilo ruiu o time. O Liverpool estava indo muito bem, até sofreu o gol de desconto na prorrogação, e dali em diante realmente foi por água abaixo todo o esforço, e o Adrian realmente não deu conta, foi muito por conta da atuação do goleiro, só que o Liverpool sentiu de fato aquele gol na prorrogação que o Atlético de Madrid fez, e aquilo foi de fato, como se diz na expressão, onde passa boi, passa boiada, e ali realmente o time ruiu completamente. Mas a frustração do torcedor foi muito grande por conta de todo o contexto que o time tem vivido nessa temporada, de ter uma temporada realmente recorde de termos, assim, em termos de pontos, em termos de campanha, realmente. Só que a Champions League do Liverpool em si não foi tão boa quanto as duas anteriores. A fase de grupos, o time parecia não estar realmente na melhor das fases. E já chegou a fase de mata-mata, assim, tentando fazer o possível. Só que realmente o Atlético foi mais competente ao longo da fase de oitavas de final. O torcedor ficou muito, muito frustrado, e isso impacta, eu diria, muito mais na questão financeira do clube, que vai perder uma receita muito grande por não ter ido longe na Champions. Isso, sem sombra de dúvidas, vai ser um problema um pouco menor, mas é uma situação que frustra o torcedor, que, claro, o bicampeonato seria, digamos assim, a cereja do bolo, fazer uma dobradinha, título inglês e título europeu. Isso seria, de fato, algo que poucos times fariam na Inglaterra. É algo que realmente ficaria muito marcado nessa história que já é muito marcante desse grupo de jogadores que vem, então, com essa conquista da Premier League e anteriormente com a conquista não só do Mundial, mas da Supercopa da UEFA e da própria Liga dos Campeões. E realmente vai ser aquela sensação de que, poxa, poderia ter sido diferente. É a sensação que mais fica presente no torcedor aqui. De repente, se o Alisson tivesse presente, poderia ter sido outro o resultado, e o Liverpool poderia estar, de fato, lá em Portugal, disputando a fase de quartas de final, poderia, então, lutar por essa conquista. Para fechar nosso papo, Maurício, quem é que o Liverpool vai contratar e quem você acha que o Liverpool deveria contratar para reforçar? Porque a gente não sabe como é que vai ser o início da próxima temporada, de que forma vai ser, quem é que vai contratar, mas já há um movimento de mercado. Quem você acha que cairia bem nesse time do Liverpool, e se o Liverpool está se movimentando em algum sentido? Então, o Liverpool, em princípio, não deve fazer grandes movimentações nessa temporada que vem por aí. Pelo menos essa é a expectativa. O Liverpool, se fizer contratação, deve ser para substituição de jogadores que devem deixar o clube. Um jogador cotado para sair é o Dejan Lovren, o zagueiro croata. Ele tem
uma maior probabilidade de sair, e aí o Liverpool vai, eu imagino, ir em busca de um jogador no perfil que o Klopp já costumava fazer, um jogador que possa ter um potencial de desenvolvimento. Um nome comentado é do zagueiro Ben White, que joga no Leeds United, emprestado pelo Brighton. Então é um nome que foi citado, por exemplo, mas eu acredito que vai acabar ficando nesse perfil mesmo. O Liverpool não vai fazer muitas movimentações. Um jogador que foi citado recentemente, que é o Thiago Alcântara, do Bayern de Munique, que poderia ser uma oportunidade de mercado. Se comenta nesse jogador, embora não seja o perfil que tem sido trabalhado em Liverpool, mas que é uma possibilidade que pode, de repente, vir a suprir, eventualmente, uma ausência de algum jogador que possa sair. O Milner, por exemplo, é um jogador experiente, daqui a pouco pode acabar querendo sair para encerrar a carreira em outro lugar, ou o caso do Wijnaldum, que está tendo o seu contrato próximo do fim, e a renovação de contrato dele ainda está em discussão e não se sabe se vai sair ou não. Então essas duas possibilidades são as mais presentes que podem acontecer. Eu acredito que as duas situações que o Liverpool deve observar no mercado é a zaga e a lateral esquerda, que o Andy Robertson teve uma temporada bastante aquém do que ele fez anteriormente. É um jogador que tem muita presença em campo e que tem pouco descanso. É um jogador que não tem exatamente um reserva de ofício e que pode ser, de fato, uma alternativa ter um lateral esquerdo para poder ajudá-lo. Então, é difícil até pensar num nome que se encaixe nesse perfil, mas que, pensando na forma como o Liverpool trabalha, um jogador que daqui a pouco pode ser uma oportunidade de um time que vem a ser rebaixado é, por exemplo, o lateral esquerdo do Norwich City, o Jamal Lewis, por exemplo, que poderia ser um jogador que se encaixe nesse perfil Liverpool. Claro que o torcedor gostaria de ter um nome mais impactante, mas não é bem assim que o Liverpool deve trabalhar. Então, se acontecer, por exemplo, o Thiago Alcântara, vai ser realmente por questão de oportunidade, porque o Klopp admira muito esse jogador. O Timo Werner não aconteceu por vários fatores. Obviamente, o Chelsea atendeu as demandas dele e o Liverpool não teve como atender. E ele seria, por exemplo, uma adição importante para o ataque, para, por exemplo, até às vezes suprir o Firmino, que não vive uma melhor das fases, mas que, bom, a equipe do Liverpool tem aí elementos para conseguir competir da mesma forma. O que pode complicar nos próximos anos é a Copa Africana de Nações voltar a ser disputada no começo do ano, e isso poderia realmente atrapalhar o planejamento. E aí sim, um atacante poderia ser uma necessidade um pouco maior para evitar realmente que a saída de Salah e Mané, por exemplo, para seleções sejam impactantes no mês de janeiro, que é um mês muito ocupado. Mas hoje eu só veria o Liverpool atacar mercado se for para um defensor central, realmente um zagueiro, e um lateral esquerdo. Fora isso, não tem algo que vá ser tão previsível, vai ser realmente algo mais surpreendente. Maurício, faça a divulgação aí do podcast, até o pessoal acessar, faz aquele famoso jabá de graça, né? Porque é mais uma divulgação do que um jabá, no caso. Bom, pessoal, você que nos ouve então na Rádio Guaíba, eu sou o Maurício Simões, o Mel do Pub Podcast está aí desde 2016 falando sobre Liverpool, trazendo elementos do dia a dia histórico. Gostamos então de fazer assuntos mais profundos do Liverpool, pegando bastante a questão histórica, pegando momentos importantes. Então, estamos fazendo então podcasts, obviamente não tem uma periodicidade 100% regular, mas que a gente faz aí com todo carinho, um podcast sempre feito com o maior capricho. O Liverpool merece essa atenção, e em breve vamos fazer então um podcast falando da relação entre Liverpool e Southampton, com essas trocas de jogadores jogadores do Liverpool para o Southampton e vice-versa. É um assunto que, com certeza, o torcedor Red gosta muito de comentar nas redes sociais e que vai chamar muito atenção. E, claro, um episódio que eu recomendo muito para você ouvir, se você quer conhecer o Mel do Pub, é um podcast sobre a história recente das finanças do clube, que como o clube saiu de quase falido para um time que disputa títulos europeus e ganha o título inglês. É uma boa porta de entrada para o Mel do Pub Podcast, é mais ou menos o que a gente produz por lá. Então, aqui o Maurício Simões, você pode me seguir lá no Twitter, @MauricioColo, Mel do Pub, @Mel do Pub lá no Twitter, que a gente está sempre postando os podcasts por lá. Então a gente está no Spotify, a gente está no Google Podcasts, a gente está também na Apple Podcasts, então você tem aí várias possibilidades de nos acompanhar. E muito obrigado então pelo espaço aqui na Rádio Guaíba, Carlos Guimarães, um prazer imenso poder estar falando com vocês e todos os ouvintes da Rádio Guaíba em Porto Alegre e toda a região metropolitana. Uma saudação a todos vocês.
Maurício, um abraço, obrigado por atender a gente. Sucesso aí no podcast. Valeu. Valeu, muito obrigado. Maurício Simões, o assunto foi o Liverpool. Deu uma confusão lá na final no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca 2020. O Jorge Jesus foi cumprimentar o Odair não quis, deixou no vácuo o Jorge Jesus. Escondeu a mão e disse um monte de coisa que eu não pude identificar o que era. Saiu pé da vida o Odair Helman. O Jorge Jesus foi cumprimentar e o Odair não quis saber, começou a falar um monte de coisa.